Isaías capítulo 1, versículo 10. Ouve a palavra do Senhor, vós, poderosos de Sodoma. Dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesseis a pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Santíssimo Deus, o Senhor é santo, ó Pai, e a sua santidade, ó Deus, nos constrange, ó Pai, a buscarmos a nossa própria santificação. Que nós, ó Deus, possamos fazer todas as coisas, ó Pai, com entendimento, como fruto de um coração transformado pelo poder do seu Santo Espírito. Que nada daquilo que nós venhamos a fazer, ó Deus, hoje e sempre, ó Deus, tudo aquilo que nós tomamos o Teu nome, ó Pai, que possa ser feito, ó Deus, de forma verdadeira. Que o Seu nome possa ser exaltado em cada coisa que nós fazemos, ó Senhor. Não porque nós temos as qualidades em nós mesmos, mas porque o Senhor habita em nós, ó Deus. E é o Senhor mesmo, ó Pai, que promove a comunhão com o Seu Espírito. Nós só podemos, ó Pai, glorificar o Teu santo nome se o Senhor transformar as nossas mentes e os nossos corações. Que os nossos cultos, ó Pai, possam ser aprazíveis a Ti, Senhor. E eles só o serão se nós estivermos totalmente devotados ao Senhor. Amando ao Senhor de todo o coração, com todo o nosso entendimento. Não praticando rituais, ó Deus, que o Senhor abomina. Não fazendo coisas vãs, ó Deus, e nem nos sacrificando, ó Pai, como se nós estivéssemos fazendo algo para Ti. O Senhor está acima de todas as coisas e o Senhor não pode ser servido por mãos humanas. Nós reconhecemos isso, ó Deus. Mas sabemos que o Senhor se apraz, ó Pai, daquele que se achega a Ti com coração e sinceridade. Que nossos corações possam ser achados em sinceridade na Tua presença na noite de hoje. Livra-nos do mal, ó Pai. Nos dá entendimento da Tua palavra. Amém. Irmãos, o que nós conseguimos extrair desse texto que eu li aqui de Isaías? Isaías, sendo profeta de Deus, 600 anos aproximadamente, um pouco mais de 600 anos antes de Cristo, ele proferiu essas palavras para o povo de Israel, mais propriamente para o povo de Judá e para a própria cidade de Jerusalém. É interessante nós observarmos que no capítulo 1, versículo 1, nós vemos que Isaías ele viveu na época de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Quando nós pegamos um livro do Antigo Testamento e nós olhamos para, quando ele é mencionado o nome de reis, é para que nós possamos voltar na história e reconhecer os acontecimentos daquele período. E o que aconteceu durante o reinado de Ezequias? Durante o reinado de Ezequias, Israel já estava dividido em duas nações, a Israel do norte, que ficou se chamando Israel, que continha as 10 tribos, e no sul ficou Judá e Benjamim, que eram as duas tribos que formavam o reino de Judá. Naquele período de Ezequias, os assírios levaram cativos os israelitas. E a nação de Israel do norte deixou de existir a partir daquele momento. Eles tentaram também subir contra a nação de Judá. Só que Ezequias era um homem temente a Deus. Era um rei que temia ao Senhor. Diferente de muitos outros reis que Israel já havia tido. Aquele rei temia ao Senhor. E ele disse, consulta Isaías. Vai lá e fala com Isaías, porque Deus fala com Isaías. E peça orientação a Deus por meio de Isaías para que nós possamos saber como lidar.
E Deus deu o escape daquele povo de Judá da mão dos assírios. Deus enviou um anjo do Senhor e eles estavam cercados, e o anjo do Senhor matou todo o exército que havia se levantado contra Judá. Isaías, ele se levantou naquele período para alertar o povo. E nós começamos lendo um texto aqui que fala a respeito de um alerta. Ele fala a respeito de uma forma de adoração a Deus, que ao invés de causar algo de bom em Deus, de Deus se agradar com aquela forma de louvor e adoração, causava tudo aquilo que era de ruim em Deus. Deus dizia que não se agradava, que ele estava farto dos holocaustos, de carneiros, gorduras cevadas. Que quando eles compareciam diante da congregação, quando eles faziam as reuniões, os ajuntamentos, por assim dizer, quando eles estavam reunidos como nação ou como igreja para cultuar a Deus, aquelas coisas para Deus causavam em Deus ânsia. Deus não tinha prazer na reunião daqueles homens que se reuniam, segundo eles próprios, em nome de Deus. Mas o que havia de errado no que eles estavam fazendo? Eles estavam sacrificando, oferecendo holocaustos. Eles estavam adentrando os átrios do Senhor. Eles estavam fazendo os rituais que estavam prescritos na lei. Eles estavam ofertando a Deus. Eles tinham as luas novas e os sábados que havia sido estabelecido pelo próprio Deus na lei para que eles cumprissem. Entretanto, todas as coisas que eles estavam fazendo em cumprimento à lei que Deus havia dado a eles, era algo que Deus abominava. Era comparado à idolatria dos povos pagãos. Os termos que Deus utiliza aqui é o mesmo termo que Deus dizia com relação aos povos que habitavam ao redor de Judá e de Israel. As pessoas tomavam o nome de Deus emprestado, falavam que estavam fazendo coisas para Deus, mas a realidade é que Deus abominava aquilo que estava acontecendo no meio do povo. Percebe que aquele povo que estava se reunindo, eles não estavam fazendo as coisas contrários à palavra de Deus. Os rituais estavam corretos. As celebrações estavam de acordo com o mandamento do Senhor. Eles tinham racionalidade dentro daquilo que eles estavam realizando. Eles estavam doutrinariamente amparados pelas Escrituras para realizar o culto de adoração a Deus. Entretanto, eles não estavam praticando as coisas da forma como elas deveriam ser praticadas. Faltava coração. Eles faziam as coisas segundo o que era prescrito, mas o coração daquele povo estava longe do Senhor. Nos nossos dias nós vemos o contrário. Nós vemos as pessoas se reunindo com muito coração, muita emoção e pouca razão, pouca palavra de Deus, pouco fundamento doutrinário que nos mostra como nós devemos nos achegar a Ele. E outro tanto que nem sequer tem se achegado a Deus, mas esqueceram a existência do Deus Criador dos céus e da terra, o Deus poderoso, o Deus que livrou Israel, o Deus que nos mantém vivos. A nossa nação está perdida. Os nossos líderes estão se encaminhando para o desfiladeiro. Os povos estão seguindo atrás deles. As igrejas falam mentiras nos seus púlpitos. As pessoas não estão proclamando a palavra do Senhor como ela deve ser proclamada. As pessoas não estão servindo a Deus da forma como Deus quer ser servido. As pessoas têm feito para si um Deus próprio e dizem: eu louvo a Deus porque o que importa é o meu coração diante de Deus. Será? A palavra fala de coração, mas ela fala também do modo correto e aceitável como Deus quer ser adorado. Nós não podemos oferecer qualquer coisa a Deus como se Deus fosse um ser igual a nós. Deus não é como os homens. Ele está muito acima dos homens. O que nós vamos olhar dentro desse texto, irmãos, é um erro que era cometido pelo povo de Israel. Porque eles praticavam aquilo que era a vontade de Deus, mas o coração deles não estava naquilo que eles estavam praticando. Muito pode ser dito a nosso respeito nos dias de hoje. Muitas vezes nós podemos estar na casa de Deus praticando aquilo que em tese é a vontade de Deus, mas o nosso coração não está envolvido com aquilo. É idolatria.
é abominação ao Senhor. Nós precisamos de coração, nós precisamos da razão, nós precisamos fazer as coisas segundo a palavra de Deus tem nos ordenado. Não muito tempo depois dessas palavras de Isaías, porque aqui é o primeiro capítulo, o capítulo 1, ele descreve uma das visões que Isaías teve. E é como se fosse uma introdução para todas as outras visões que ele tem ao longo do livro. Mas quando nós vemos aqui o contexto dessa primeira visão, ele fala a respeito de um povo que se desvia da vontade de Deus. Capítulo 1, versículo 2, ele fala assim: ouve, ó céus, e dá ouvidos tu, ó terra. Eu gosto quando a palavra de Deus ela fala desses termos, porque muitas pessoas têm o Velho Testamento como se não tivesse nada a ver com as nossas vidas. Mas quando ele usa esse termo aqui, ó, ouve, ó céus, e dá ouvido tu, ó terra, ou, por exemplo, ele usa aquele outro termo que é bastante usual: aquele que tem ouvido, ouça. Isso significa que eu tenho que ouvir isso. Sabe, o Novo Testamento ele rege as nossas vidas, mas o Antigo Testamento ele tem um papel fundamental na vida do homem. E aqui ele está falando que aquele que tem ouvido deve ouvir. Ouçam, porque o Senhor tem falado: criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. O povo de Deus, ele perece, irmãos, quando falta entendimento. A palavra de Deus, ela fala disso em outros locais. Ela fala que é fundamental que o povo de Deus se reúna com o entendimento daquilo que está fazendo. E o que eles estavam fazendo? Rituais, sem entendimento. A grande questão, irmãos, é que quando nós nos reunimos para adorar a Deus, nós precisamos saber por que nós estamos nos reunindo. Qual é o propósito desse ajuntamento como povo de Deus? Por que nós tomamos o nome de Deus emprestado? Se os nossos corações não estão dentro daquilo que nós estamos realizando. Nós precisamos sondar os nossos corações para não cairmos nos mesmos erros que o povo de Israel caiu e que serve de exemplo para nós. O texto que eu li é capítulo 1, versículo 11. Ele diz assim, ó: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Todos esses animais que estavam sendo sacrificados, eles estavam sendo sacrificados em nome do Senhor. Porque o próprio Deus havia estabelecido na lei que havia sido dada a Moisés, muitos anos antes disso daqui, que o povo deveria oferecer holocaustos diante do altar de Deus. O que eles estavam realizando aqui estava de acordo com a palavra de Deus. Sacrifícios, holocaustos. O versículo 11 fala o versículo 12 fala de comparecimento nos átrios do Senhor. Só que coloca como uma indagação: quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso das vossas mãos? Que viesseis a pisar os meus átrios. Não é que Deus não desejava que o povo viesse nos seus átrios. Pelo contrário, Deus deve ser adorado. Ele deve ser exaltado. E a forma como ele havia prescrito que ele deveria ser exaltado era através de ofertas voluntárias de um povo que andava segundo os seus preceitos. E demonstrava que amava a Deus através dos rituais. Então não é que Deus estava falando para aquele povo que tudo que eles estavam fazendo estava errado. De que eles não deveriam adentrar os seus átrios. Versículo 13. Não continueis a trazer ofertas vãs. Esse é o ponto. As ofertas deles eram ofertas vãs. Nós praticamos aqui dentro do nosso culto as ofertas. Mas nós precisamos ter um entendimento adequado do motivo pelo qual nós ofertamos a Deus. É porque alguém está te obrigando? É porque você se vê em necessidade de ofertar? A palavra de Deus, ela diz que Deus ama aquele que dá com alegria. O povo de Israel não estava fazendo as coisas com alegria. Eles simplesmente estavam fazendo. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e as convocações das assembleias não posso suportar. Quer dizer, não posso suportar iniquidade.
Que na realidade, irmãos, imagina Deus olhar para um povo que estava se reunindo no seu nome, como uma igreja se reúne, e ele diz: eu não posso suportar a vossa reunião. O incenso que me é oferecido é abominação. As suas convocações das assembleias não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Versículo 14, as vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Irmão, sabe o que me chama a atenção nesse ponto, versículo 14? É que Deus está cansado de sofrer aquele ajuntamento vazio, sem significado verdadeiro. Uma reunião de pessoas que se diz povo de Deus, mas que não pratica aquilo que Deus manda. Cujas ofertas é vã, é inútil. Os seus sacrifícios não representam aquilo que deveria representar. O povo está perecendo por falta de conhecimento da vontade de Deus, e Deus realmente não suporta mais esse tipo de coisa. E ele revela isso a Isaías. Isaías revela isso ao povo. Aquele povo que se orgulhava de se chamar o povo de Deus, o povo que teve um profeta chamado Moisés, um dos maiores profetas para todo judeu. Aqueles que viram Deus tirar o seu povo da terra do Egito com mão poderosa, fez abrir o Mar Vermelho, fez abrir o Rio Jordão, fez a sua nação, que era uma das menores dentro dos povos, ser a mais poderosa dentre eles. Vencer todos os seus inimigos, conquistar uma terra que havia sido prometida. Um povo que poderia se orgulhar de dizer: nós invocamos o nome do Senhor e o Senhor é o nosso caminho, é a nossa lei, e nosso povo é regido pela vontade daquele que criou todas as coisas. Todos os povos estão sob o seu domínio. Esse povo era um povo orgulhoso. Um povo orgulhoso que se esqueceu do verdadeiro Deus. Se perderam nas práticas do dia a dia. Se perderam nos rituais que eram praticados pela nação. E aquelas coisas todas não faziam mais significado nenhum. Porém, eles não estavam errados na prática dos sacrifícios, holocaustos, comparecer perante o Senhor, dar as suas ofertas, guardar os sábados em nome de Deus, as luas novas que marcavam períodos e celebrações especiais para aquele povo em nome do Senhor, as suas convocações e as suas reuniões solenes, elas estavam prescritas na palavra de Deus. Então qual era o problema desse povo, se eles estavam fazendo aquilo que estava escrito na palavra de Deus? E Deus mesmo disse para nós ouvirmos a sua palavra. É porque nós temos que ouvir a palavra de Deus por completo e não pela metade. Nota o que ele fala no versículo 10, antes de descrever esse caos. O versículo 10, ele diz assim: ouve a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma. Dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. Interessante que ele fala que nós devemos ouvir a palavra do Senhor, os poderosos da nação, e dar ouvido à lei do nosso Deus, ó povo. Povo de onde? Sodoma e Gomorra. Só que ele não estava se dirigindo a Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra já não existia nessa época. Sodoma e Gomorra foram aquelas duas cidades que foram destruídas com fogo de Deus por conta dos pecados que havia dentro daquela cidade. Deus está referindo-se a Judá e Israel, Judá e Jerusalém, como Sodoma e Gomorra, por conta da quantidade de pecados que havia dentro daquela nação. Pecados dentro da nação que se dizia povo de Deus. Isso aqui é chocante, irmãos. Porque em toda a história, quando se refere-se a Sodoma e Gomorra, você pensa nos piores pecados visíveis que o ser humano pode cometer. Toda sorte de pecados na área da sexualidade, toda ordem de pecados no sentido da avareza, dos sentimentos carnais. A ira de Deus recaiu sobre aquele povo como um sinal
do julgamento de Deus sobre os pecados. Ficou para que todos os homens pudessem se lembrar de que aquele que anda fora do caminho de Deus, um dia vai se ver com Deus na sua ira, e ele haverá de destruí-los com fogo do céu. E Deus estava comparando aquela cidade, Judá e Jerusalém, como Sodoma e Gomorra. O povo de Israel, o povo de Jerusalém, o povo de Judá, eles ouviam a palavra de Deus. Tanto é que eles praticavam coisas que estavam dentro da palavra de Deus. Mas o fato era que eles praticavam somente parte da palavra de Deus. Eles faziam somente aquilo que é aparente, mas a parte interior da lei de Deus, eles haviam se esquecido por completo. Quando Deus deu a lei ao seu povo, Ele não falou simplesmente para vocês fazerem essa e essa coisa, e vocês serão o meu povo. Não. Deus disse que o seu povo seria um povo especial. Um povo que se reuniria com entendimento, com um coração transformado, em sinal de verdadeiro amor àquele que os resgatou, e não como um povo qualquer que pode praticar as obras visíveis. Qualquer um pode praticar aquilo que é exterior. A parte da lei de Deus, ela era praticada por muitas pessoas, mas a lei enxertada no coração era para poucos. Em Deuteronômio, irmãos, que é a repetição da lei, por isso do nome Deuteronômio, lá no capítulo 30, versículo 6, capítulo 30, versículo 6, nós vemos que Deus, Ele deu uma orientação ao povo a respeito do que Ele faria com aqueles que poderiam de fato ser chamados povo de Deus. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus, com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. A questão, irmãos, do povo de Israel, eles receberam uma lei pela qual eles deveriam viver. A lei falava a respeito dos rituais, falava também a respeito da forma como o povo deveria se organizar. Mas ela falava especialmente, irmãos, a respeito de uma mudança de coração. E tendo aqui o coração, irmãos, como o cerne da vontade e da mente do ser humano. Porque é isso que significa a palavra coração nas Escrituras. É dali que se procede os caminhos da vida do homem. Sabe as escolhas ruins que você faz na sua vida? Elas têm um início. Sabe qual é o início? O seu coração. O coração do homem é de onde procedem as saídas da vida, como diz lá em Provérbios. O que você é hoje é fruto do teu coração. Se você pode olhar para o seu passado e dizer, Deus me livrou de grandes males e hoje eu posso ser um homem que serve a Deus com um coração sincero, saiba que isso se iniciou dentro do seu próprio coração. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela fala diretamente ao coração. Percebe o que fala no versículo 6 que nós lemos? Deus disse que Ele circuncidaria o teu coração. Ele não fala de uma circuncisão exterior, que era característica de todo judeu. Qualquer diabo pode ser circuncidado. Mas no coração, irmãos, somente aquele que o próprio Deus circuncida. A grande questão é que a nação de Israel era uma reunião de homens circuncidados exteriormente, mas os seus corações não haviam sido circuncidados. E o coração da tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração. Ele não fala de um amor temeroso, duvidoso. Ele fala de um amor verdadeiro. Ele fala de um amor que te faz comprometer-se com Deus. Ele não fala de um amor, eu amo a Deus, mas eu não vou fazer determinada coisa em nome do Senhor, porque, sabe, eu não estou muito certo. Que amor é esse? O verdadeiro amor, irmãos, é um amor de todo o coração. E quando o seu coração totalmente é ganho por Cristo, é ganho por Deus, verdadeiramente circuncidado por Ele, você não fica com reservas com relação a Ele. Mas você pratica a vontade dEle plenamente. Não só com seu coração, e com toda
a tua alma, porque somente dessa forma poderemos viver. O versículo termina, para que vivas. A promessa de Deus para o seu povo verdadeiro, não seu povo falso, porque muitas pessoas têm dito que é povo de Deus, mas não são. O verdadeiro povo de Deus é um povo que tem o seu coração circuncidado por Deus, que o ama de todo o seu coração, sem reservas, e é um povo que tem a sua alma também devotada a Deus. E esse sim vai viver. Esse verá a vida. Esse viverá a vida eterna. Os demais não viverão, porque o seu coração não foi circuncidado por Deus. Muitas pessoas pensam que seguir a Cristo é um ritual. Nós já ouvimos falar de pessoas do nosso convívio, do nosso conhecimento, que pensam que seguir a Jesus Cristo está baseado simplesmente numa decisão. Um dia eu vou decidir seguir a Cristo. Eu já ouvi um exemplo bastante clássico e bem próximo meu, que disse assim, fulano já está envelhecendo, será que ele não percebe que já está na hora dele parar com essas coisas? Começar a ir para a igreja? Eu ouvi isso de um ímpio, de um incrédulo. No sentido que até ele, sendo incrédulo, ele via que exteriormente havia algum benefício na pessoa quando ela chegar numa determinada idade, ela parar de fazer aquelas coisas que ele fazia quando jovem, como bebê, e aí parar e se consertar e viver uma vida, começar a ir para a igreja e fazer as coisas que Deus se agrada. Mas a pergunta que eu te faço é, Deus se agrada? Será que Deus se agrada simplesmente pelo fato de você estar hoje dentro de uma igreja? Será que Deus se agrada pelo simples fato de você fazer parte da membresia de uma igreja fiel, neotestamentária? Será que o simples fato de você ter se batizado é agradável a Deus? O fato de você cantar louvores agrada a Deus? A resposta para essas perguntas é não. Deus não se agrada de você simplesmente por você fazer rituais. Os rituais por si só, eles não são agradáveis a Deus. Mas o que agrada a Deus é um coração contrito. Deus se agrada de um coração que verdadeiramente o teme. De um coração que verdadeiramente esteja se ocupando de adorá-lo e engrandecê-lo. Voltando lá no nosso texto, Isaías capítulo 1, isso gera uma consequência, e a consequência se dá aqui no versículo 15. No versículo 15 ele diz, por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Irmãos, será que aquelas pessoas que estavam se aproximando de Deus por meio dos sacrifícios e dos seus cultos, elas haviam matado alguém para que as suas mãos estivessem cheias de sangue? Talvez, eventualmente, um ou outro pudessem ter matado realmente alguém. Mas o fato é, irmãos, que o sangue aqui descrito é o sangue que representa o pecado que estava na mão daquele povo. Pecado do qual eu e você também somos culpados de cometer no nosso dia a dia. O grande problema dos pecados, irmãos, é o fato de nós não nos arrependermos deles. E o que acontecia no meio daquele povo é que eles tinham muitos pecados, ofereciam coisas rituais a Deus, e Deus simplesmente rejeitava todos eles. Por quê? O culto de adoração deles não era representativo daquilo que aquele povo teria que representar. O povo de Deus, ele não é um povo que simplesmente se reúne no domingo, como disse aquele ímpio que eu ilustrei agora há pouco. O crente não é uma pessoa que vai no domingo para a igreja. É uma maldição pensar isso. O verdadeiro povo de Deus é um povo que anda segundo os preceitos de Deus. E isso não acontece só no domingo. Isso acontece ao longo de toda a vida. Aquele povo não andava segundo os preceitos de Deus. A lei de Deus para eles era simplesmente um ritual.
Deus queria que aquele povo andasse segundo os seus preceitos, e andando segundo os preceitos de Deus, oferecesse sacrifícios que representavam a forma de vida que eles tinham durante a semana. Esse é o significado de um culto verdadeiro. Demonstrar aquilo que você é ao longo do dia. Que você exalta a Deus durante a sua semana e não somente no dia de culto. E o povo de Israel estava perdido por conta dessas questões. Umas mãos cheias de sangue representativa do pecado. E essa era a situação daqueles que diziam ser o povo de Deus. Não havia nenhum outro povo na terra que tinha um Deus tão próximo, tão chegado quanto o povo de Israel. De fato, Deus estava próximo de Israel. Havia um profeta lá, Isaías, com quem Deus falava e instruía o povo. Mas o povo precisava dar ouvidos à palavra, que foi o que eu li ali no versículo 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma. Dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. Ouça a palavra de Deus, entenda quem é Deus, entenda quem você é. Preste um culto de adoração que seja aceito por Ele. Não adore a Deus somente da boca para fora. Adore-o com o coração. O grande mal, irmãos, que nós estamos nos deparando é que nos nossos dias a aparência fala demais na vida dos homens. A nossa sociedade é regida por aparências e as igrejas estão sendo regidas por aparências. É cobrado presença do membro da igreja, mas pouco importa como essa pessoa tem vivido. A grande questão, irmãos, que nós precisamos pensar a respeito desse texto, é se nós mesmos não estamos caindo no erro que o povo de Israel caiu naquele tempo. Nós nos chamamos o povo de Deus. Nós invocamos o nome de Cristo sobre nós. Nós dizemos que somos cristãos. Mas a pergunta que eu faço é, será que nós estamos vivendo vidas que realmente demonstram que nós somos povo de Deus? O grande problema daquele povo chama-se hipocrisia religiosa. Eles eram hipócritas. Porque eles diziam ser alguma coisa que, na verdade mesmo, eles não eram. E eles pensavam que através dos rituais que eles praticavam, eles poderiam alcançar algum favor diante de Deus. E Deus deixou isso muito claro para eles que não poderia ser feito assim. Eles precisavam ter um coração circuncidado, um coração verdadeiramente transformado. Pensa na época que Jesus Cristo andou aqui pela terra. O que ele disse dos fariseus? Na época que Jesus esteve aqui, os fariseus iam até Jesus Cristo. Eles suspeitavam que Jesus Cristo podia ser o Messias prometido. E lá em Mateus, Jesus Cristo diz as seguintes palavras: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O grande problema é que as pessoas, elas se aproximam de Deus com a sua boca. Elas proferem crer em Jesus Cristo. Elas dizem que confiam em Deus, mas elas são pragmáticas no seu dia a dia. Sabe o que isso significa? Que na hora verdadeira de confiar em Deus, eles tomam para si próprios o controle das suas vidas e fazem aquilo que desagrada a Deus. Os fariseus eram homens que conheciam a lei de Deus. Eram pessoas que, quando eram olhadas por aqueles que estavam de fora, diziam, ali vai um homem de Deus. Por quê? Eles se vestiam diferente. Eles meditavam na palavra de Deus mais do que qualquer outro judeu. Eles conheciam a palavra de Deus mais do que qualquer outro homem. Eles faziam muitas coisas exteriores e aparentes que faziam com que todo mundo falasse que eles eram realmente o povo de Deus. Tinha um ditado naquela época que dizia, se 3 homens adentrarem o reino dos céus, 2 deles certamente seriam fariseus. E o outro ficaria para ser disputado entre todos os outros homens. Porque eles eram homens de reputação. Eram homens de aparência. Mas será que isso agradava a Deus? Jesus Cristo foi enfático em chamá-los de hipócritas. Raça de víboras foram as palavras de João Batista.
Aqueles homens tinham a aparência. Talvez você tenha a aparência. Mas e o seu coração? Está com Deus? Apocalipse capítulo 2. Quando Deus revelou a João que escrevesse as 7 igrejas, uma das igrejas era a igreja de Éfeso. E aqui no versículo 4 do capítulo 2 de Apocalipse, depois de Cristo fazer alguns elogios a essa igreja, ele diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Era uma igreja, irmãos, que quando você lê, você vai ver que eles não podiam suportar os maus, no versículo 2, que eram pessoas que se adentravam dentro das igrejas com falsos ensinos, mas eles eram zelosos da palavra de Deus. Eles colocavam à prova aqueles que se diziam apóstolos, mas que não o eram, e eles os achavam como mentirosos. Que era uma igreja sofredora e tinha bastante paciência, e que trabalhava pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Porém, Deus tinha algo contra eles. E era o fato de que eles tinham deixado o seu primeiro amor. O primeiro amor havia sido esquecido por aquela igreja. E sabe qual era a consequência para isso, irmãos? Apesar de eles serem doutrinariamente fiéis? Versículo 5. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Ou seja, ainda havia uma possibilidade de não acontecer o que ele diz aqui no versículo 5 na segunda parte. Quando não brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O castiçal é a igreja. A igreja ela seria removida daquele local. A igreja ela deixaria de existir, por conta de não atentar prudentemente para o primeiro amor. Aquela primeira intenção. Aquilo que você faz e o seu prazer está em fazer a vontade daquele que você ama. Agradar aquele que é o alvo do seu amor. Eles haviam se esquecido disso. Provavelmente eles estavam entrando dentro de um ritualismo. Eles continuavam pregando o evangelho, eles continuavam falando de Deus, eles eram incansáveis, eles faziam obras. Entretanto, o objetivo pelo qual eles estavam fazendo aquelas coisas não era mais o propósito inicial, o amor a Jesus Cristo. O amor a Cristo é essencial. Ele não é opcional. Se nós não amamos a Cristo, nós ainda não começamos a nossa carreira cristã. Você ainda não tem parte com Deus se as coisas que você está fazendo é para agradar a homens ou agradar a si próprio. Nós precisamos fazer todas as coisas por amor. O nosso coração tem que estar próximo de Deus, tem que estar próximo de Cristo. Nós não podemos proferir com a nossa boca algo que o nosso coração não sente. Nosso coração precisa ser transformado. E Ele precisa fazer com que a nossa boca expresse a vontade de Deus. Você já percebeu como nós podemos dormir no culto? Interessante isso, né, irmãos? Porque a palavra de Deus ela diz que o nosso coração deve estar aplicado àquilo que nós estamos fazendo. E quando nós estamos dormindo, o nosso coração não está aplicado em coisa alguma. As nossas mentes estão divagando em outras coisas. O nosso culto não é um culto racional. O nosso culto se torna ritualístico. Você está aqui, mas você gostaria de estar na tua cama. É uma grande maldição, irmãos, isso. Fora aquelas pessoas que realmente têm algum problema, e de fato existem pessoas com problemas de saúde, que faz com que elas sejam incapacitadas de ouvir uma pregação. O resto das pessoas não estão desculpados perante Deus. Nós precisamos aplicar a nossa mente a tudo aquilo que nós fazemos. Deus deu um cérebro para você pensar. Você deve aplicar a sua cabeça naquilo que você ouve, naquilo que você lê. Não adianta ficar olhando para a sua Bíblia, vindo a cultos, se você não está com o propósito verdadeiro de adorar a Deus.
Deus tem que ser adorado por inteiro, não parcialmente. Nós precisamos fazer as coisas com entendimento. Precisamos acordar, irmão, despertar para fazer aquilo que é a vontade de Deus. Orar, ler a palavra, cantar. Isso tudo pode ser apenas ritual, que não agradam a Deus. Agora, se ao invés de orar, você tiver a consciência de que você está falando com Deus, aquele que é o Criador dos céus e da terra, aquele que te colocou aqui, aquele que derrama suas bênçãos sobre a sua vida, a sua disposição vai ser outra. Se ao invés de você simplesmente cantar, abrir a sua boca para proferir palavras sem nexo, que você nem entende, você estar ciente de que você está louvando aquele que te deu vida, aquele que pela tua misericórdia e longanimidade fez com que você fosse resgatado das trevas para a sua gloriosa luz, você não vai apenas cantar, você vai louvar a Deus. E se você acha que apenas ler a palavra de Deus é o suficiente, o que você acha de ouvir a palavra do próprio Deus se dirigindo a você, quando a palavra de Deus é lida por você ou por outra pessoa? Irmãos, o grande erro de muitas igrejas é cair na mesmice de fazer as mesmas coisas e as pessoas não se aplicarem àquilo que está sendo feito. O culto a Deus envolve cânticos, oração e palavra de Deus. Se isso para você é apenas um ritual, eu quero dizer a você que você ainda não entendeu qual é o propósito de Deus com todas essas coisas. O momento em que você pode falar com Deus, ouvir a voz dele, não pode ser desprezado. Deve ser estimado pelo povo que verdadeiramente diz ser o povo de Deus. Ezequiel capítulo 11. Versículo 19. Ezequiel 11, 19. E lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os cumpram, e eles me serão por povo, e eu lhes serei por Deus. Irmãos, a promessa de Deus é que Ele vai fazer de um povo, de um coração, com um espírito. Não o espírito velho e o coração velho que nós temos desde o dia do nosso nascimento, mas um novo coração e um novo espírito que Ele colocará dentro de cada um daqueles que verdadeiramente é povo de Deus. E Ele vai tirar da nossa carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Para quê? Para praticar um culto vazio a Deus? Não, irmãos. Versículo 20. Para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os cumpram, e eles me serão por povo, e eu serei por Deus. Deus não troca o nosso coração, irmãos, para que nós tenhamos a mesma vida que nós tínhamos antes. O nosso coração ele é transformado para que nós sejamos uma nova criatura, uma nova pessoa, com um novo entendimento, com uma nova disposição para as coisas de Deus. Porque quem não tem disposição para as coisas de Deus são as pessoas do mundo. Aqueles que realmente não têm o Espírito de Deus dentro de si. Aqueles que ainda não tiveram o seu coração circuncidado. Tudo isso daqui não faz o menor sentido para essas pessoas. Mas aquele que Deus fala ao coração, essas coisas têm sentido. Deus transforma um povo para chamar de seu. E sem essa transformação, ninguém pode ser chamado de povo de Deus. Não adianta então dizer, irmãos, que nós acreditamos em Deus. Não adianta nós sairmos aí cantando música gospel no nosso dia a dia e dizendo que nós adoramos a Deus. Se nós cantamos com a boca, mas o nosso coração está longe de Deus, nós ainda não chegamos perto quanto necessitamos do nosso Deus. Nem sequer orar ou vir à igreja pode servir de alguma coisa para um coração que está longe do Senhor. Dar aulas, pregar, dirigir algum grupo dentro da igreja, nada disso tem valor algum para Deus. Apenas causa aquele sentimento de ânsia em Deus, se os nossos corações não estiverem verdadeiramente envolvidos com aquilo que nós estamos fazendo.
Irmãos, a palavra de Deus ela fala primariamente ao coração do homem. É muito mais do que o ritual ou a exterioridade que nós vemos. O exterior é simplesmente, irmãos, algo que acontece depois que Deus transformou um coração. E não o oposto. Nós não praticamos as coisas e Deus vai lá e nos transforma. Não, Deus nos transforma e nós passamos a praticar aquilo que é a vontade dEle. O povo de Deus é um povo transformado, não um povo que pratica rituais. Então nós precisamos desse novo coração e precisamos desse novo espírito que nos é mencionado aqui em Ezequiel. E nós sabemos através das Escrituras, pela própria manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, que se nós não tivermos cuidado, muitas pessoas que estão dentro da igreja podem estar como aqueles velhos judeus, com seu coração distante de Deus e praticando apenas rituais. Em Lucas capítulo 18, Jesus Cristo ele faz um alerta. É uma parábola, mas ele termina com uma constatação enigmática, da qual todo mundo deveria pensar. Essa é aquela parábola da viúva persistente. Por quê? Uma viúva que tinha uma causa contra uma determinada pessoa, ela insistia diante de um juiz para que ele pudesse julgar em seu favor. E por ela insistir tanto, aquele rei, aquela autoridade disse: faça logo o que essa mulher quer para que ela pare de me encher as paciências. Nem tanto pela justiça da causa, mas o fato é que aquela mulher era persistente na sua causa. E aí Jesus Cristo ele termina essa parábola dizendo assim no versículo 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? É uma pergunta que Jesus Cristo aqui faz. Depois de ilustrar aquela parábola, falando da situação daquela viúva, ele fala assim: se aquele homem iníquo fez o bem para aquela viúva por ela insistir, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Uma questão aqui fundamental, meus irmãos, é o fato de que aqueles a quem Deus vai atender são aqueles que clamam de dia e de noite. Persistentemente, Deus vai fazer justiça aos seus escolhidos, ainda que eles pensem ser tardio. Quantas vezes, irmãos, você já tomou sobre si a sua própria vida para fazer alguma coisa porque você esperou por Deus e você pensou: Deus não vai resolver isso, eu vou ter que resolver por mim mesmo? Pragmatismo. Pragmatismo é o fato de você fazer as coisas que dão certo aos seus olhos, e não aquilo que é o certo a ser feito. Deus não quer um povo pragmatista ou pragmático. Deus quer um povo que confie, quer um povo que creia, quer um povo que ande nos seus estatutos e obedeça a sua palavra. Porque a expressão de amor a Deus, a Jesus Cristo, é aqueles que cumprem os seus mandamentos. Está lá em João. Se nós amamos a Cristo, nós cumprimos os mandamentos de Jesus Cristo. Nós aguardamos pela providência dele, ainda que tardia. Só que o que é mais intrigante dentro dessa palavra, dessa parábola, é o versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A pergunta de Jesus Cristo aqui é a seguinte, irmãos. Quando voltar o Filho do Homem, ou quando, porém, vier o Filho do Homem, Jesus Cristo, na sua segunda vinda, porventura achará fé na terra? Será que ele vai encontrar pessoas que clamam ao Senhor de dia e de noite? Ou ele simplesmente encontrará o tipo de crente dos dias de hoje que ora uma vez e fala assim: Deus não vai resolver, eu vou resolver por mim mesmo? É esse tipo de pessoas que Cristo vai encontrar quando ele voltar? Nós estamos num processo acelerado de degeneração cristã. Tanto socialmente como propriamente dita eclesiasticamente, dentro da própria igreja. Os males, irmãos, podem ser vistos, basta você estar atento a eles.
O povo que se chama o povo de Deus nos dias de hoje não é mais o povo de Deus que se dizia no tempo passado. Eu temo, irmãos, que muitos de nós que hoje somos aceitos como membros dentro das igrejas dos dias de hoje, jamais seriam recebidos como membro dentro das igrejas há 20, 30 anos atrás. Simplesmente pelo fato de não vivermos aquilo que nós proferimos com a nossa boca. O fato é que nós olhamos para a nossa própria vida e vemos pecado. E pior do que isso, não nos importamos com o pecado que vemos. Vivemos como se pudéssemos estar na presença de Deus com os pecados que nós temos carregado dia após dia. É como se Deus não se importasse. É como se Deus fosse como nós, que não nos importamos, então Deus também não vai se importar. Mas nós temos a ousadia de nos achegarmos na presença de Deus, em um culto, proclamar o nome dEle e tomar o nome do seu Filho emprestado sobre nós, quando na realidade nossas mãos podem estar cheias de sangue. Ritual. O ritual mata, irmãos. O que vivifica é o Espírito de um coração verdadeiramente circuncidado pelo Espírito de Deus. Nós precisamos que nossos corações sejam reaquecidos. Precisamos ser vivificados. Precisamos retomar as velhas palavras de Cristo, as velhas palavras de Isaías, de Jeremias, as palavras que foram proferidas a um povo que estava num momento que a nação estava para ser dominada por um povo inimigo. Os tempos de hoje são esses. Período em que o povo de Deus já não preza mais pela santidade como se prezava no passado. Nós somos capazes de misturar as coisas. Aquilo que antes era uma aberração ser proferido no meio dos crentes, hoje é proferido com a maior naturalidade. A palavra de Deus, antes que era tida como a inerrante palavra de Deus, hoje ela está sujeita à avaliação do homem. Eu não entendo assim a palavra de Deus. Eu não entendo assim a palavra de Deus. Você já ouviu isso, né? Se você não entendeu assim a palavra de Deus, você não entendeu nada da palavra de Deus. Porque não é eu não entendo assim a palavra de Deus. É o que a palavra de Deus fala. É o que ela diz. Ela diz que nós temos que ter corações envolvidos com aquilo que nós fazemos. Seu coração está envolvido com aquilo que você faz? Ele deve estar envolvido. Senão nós podemos cair no mesmo erro. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? As Escrituras mesmo diz, o próprio Senhor Jesus Cristo, que o amor de muitos se esfriará. Mas que o meu coração não seja um desses. Que o teu coração não seja um desses corações a se esfriar. Que nós não venhamos a ser um desses enganados dentro de uma multidão. Dentro de um povo que se diz povo de Deus, não sendo. Um bode dentro das ovelhas. Irmãos, quando Jesus Cristo se manifestar, no capítulo 7 de Mateus, ele diz que muitas pessoas dirão, Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos isso, em teu nome nós fizemos aquilo, em teu nome nós fomos e nós fizemos e acontecemos. Porém, eu vos direi abertamente, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. O próprio Senhor Jesus Cristo é quem vai dar a sentença, irmãos. Nós não podemos nos enganar, nós precisamos sondar os nossos corações. Nós precisamos olhar aquilo que nós estamos fazendo. Precisamos tomar atitudes verdadeiras, atitudes de crentes verdadeiros. Nós precisamos, irmãos, colocar mão à obra e fazer aquilo que precisa ser feito. Não queira ser confundido juntamente com aqueles povos. Vamos voltar lá em Isaías, no capítulo 16, capítulo 1, versículo 16. Apesar de tudo aquilo que aquele povo estava vivenciando, um boi que não conhece o seu dono, assim como nós podemos estar vivendo nos nossos dias, o versículo 16 ele fala a respeito da redenção possível para o povo. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer mal, aprendei a fazer bem, procurai o que é justo,
ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Ou seja, tem uma outra atitude. O povo de Israel ele precisava se limpar dos seus pecados. Essa que é a mensagem que ele está mandando aqui. Lavai-vos significa nós deixarmos o mal, deixar o pecado. Se as nossas mãos estão cheias de sangue pela prática do pecado, nós precisamos deixar o pecado. É o verdadeiro arrependimento. Havendo arrependimento, pode ser que haja possibilidade de nós encontrarmos abrigo em Cristo, em Deus. E a palavra de Deus ela fala para eles se lavarem. Lavai-vos, purificai-vos, ou seja, santificai-vos. Buscai a palavra de Deus. Buscai viver segundo a sua palavra, segundo a sua vontade. Fazei o bem, né? Não simplesmente se livrar do pecado, mas depois que você se livra do pecado, procura ser alguém positivo, alguém útil. Os nossos filhos não estão recebendo a instrução que deveriam, irmãos. Os jovens não vêm mais para as igrejas. As igrejas estão envelhecendo nos nossos dias. Na Europa não existe jovens dentro das igrejas. Por quê? Porque igreja significa sinônimo de velhos. A concepção daquela pessoa que eu me referenciei no passado, no exemplo que eu dei. Ele já está envelhecendo, é hora dele ir para a igreja. Jovem, você precisa vir para a igreja. Você precisa se aproximar de Deus. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Você precisa clamar pela misericórdia de Deus, porque Deus ainda não transformou o seu coração e se você morrer você vai para o inferno. Porque você conhece a verdade. Você precisa se arrepender dos seus pecados. E se entregar 100% a Deus, de todo o coração, não parcialmente. Faça o bem. Se coloque a trabalhar. Faça alguma coisa de útil. Seguindo o versículo 17. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Coisa elementar, irmãos. Naquela época a viúva era desamparada socialmente. Eles tinham o papel de cuidar das pessoas desamparadas. O órfão tinham que ser cuidados. As necessidades tinham que ser visíveis. E as pessoas que eram chamadas de povo de Deus tinham que se ocupar de fazer o bem para aquelas pessoas. Porque elas estavam sem qualquer respaldo, a não ser contar com a ajuda do povo de Deus. Nós, como povo de Deus, temos a nossa responsabilidade. Devemos fazer o bem também. Feito isso, ele diz no versículo 18: Vinde então, e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Irmãos, é tempo de arrependimento. Quando a palavra de Deus ela fala aos nossos corações, ela nos revela aquilo que nós somos. Ela não nos fala aquilo que nós queremos ser, mas ela revela de fato aquilo que nós somos segundo a visão de Deus. E a palavra de Deus ela sempre nos dá o escape. Ela não simplesmente fala que nós somos seres inúteis, que vivemos aqui nessa terra e que nós proferimos com a nossa boca aquilo que nós não somos no nosso coração. O grande fato, irmãos e amigos, é que as pessoas, elas têm servido a Deus da forma como elas bem entendem. Mas Deus, ele não é servido de qualquer jeito. Ele não aceita qualquer tipo de oferta. Ele não aceita qualquer tipo de sacrifício. Ele não aceita as suas palavras se o seu coração não estiver empenhado naquilo que você está fazendo. Isso deve nos fazer refletir a respeito da nossa vida cristã. Deve fazer você pensar a respeito da sua vida se você ainda não é um cristão. Porque se você ainda não é crente, se você ainda não crê em Jesus Cristo, Ele ainda não transformou o seu coração e não existe a menor possibilidade de você agradar a Deus. E se você não estiver com Cristo, você é inimigo de Cristo. Você precisa de arrependimento. Mas mesmo que os seus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão alvos como a lã.
Deus tem o poder de perdoar os seus pecados. Talvez você tenha sido um crente ao longo dos seus 20 anos, 30 anos. Tem alguém aqui com 40 anos de convertido? Enfim. Você pode ter muito tempo de cristianismo, mas talvez hoje seja o momento de você se arrepender dos seus últimos anos de cristão. E realmente viver aquilo que Cristo quer que você viva, se de fato Ele transformou o seu coração. O que nós vemos aqui, irmãos, é a graça do perdão de Deus. Porque ainda que eles fossem um povo que Deus havia criado, cuidado, crescido, engrandecido, eles haviam se virado contra Deus. E o fato deles se virar não quer dizer que eles abandonaram o culto a Deus, mas é porque o coração deles se afastaram de Deus. E Deus oferece o seu perdão gratuito, de graça, sem cobrar nada deles. Simplesmente arrependei-vos. O versículo 19 fala, se quiserdes. Se você quiser, você pode ser perdoado por Deus. Se você buscá-lo em obediência, você será perdoado e os seus pecados se tornarão alvos como a neve. Quando João o Batista esteve andando aqui pela terra, ele disse, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E na sequência, quando Jesus Cristo começou o seu ministério, ele tomou de posse aquelas palavras que João havia proferido pelo poder do Espírito Santo, e ele proferiu as mesmas palavras, chamando todos os homens a que se arrependessem, porque o reino dos céus estava estabelecido na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, é necessário que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Isso aqui não é apenas para o ímpio, mas é para todos os crentes. Nós precisamos arrepender-nos dos nossos pecados cotidianos, para que nós ofereçamos culto agradável a Deus. Um culto racional, um culto que é feito em espírito e em verdade, como deve ser feita todas as orações. Se orarei com espírito, mas orarei também com entendimento. Nós precisamos entender qual é a vontade de Deus, então. Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Jesus Cristo disse, aquele que crê em mim tem a vida eterna. É o único meio, irmãos, que nós temos para sermos salvos, através da fé em Jesus Cristo. Somente Ele é que faz a circuncisão no nosso coração. É Ele que faz com que nós nos mantenhamos firmes dentro do caminho do Senhor. Eu quero ler com os irmãos Hebreus capítulo 10. E aí nós partimos para a conclusão. É o último versículo, irmãos, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje à noite. Hebreus capítulo 10. O versículo é o versículo 14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Uma oblação é uma oferta que era prescrita por Deus, uma oferta de derramamento de líquido. E essa oblação que ele está falando aqui, essa única oblação, se refere ao derramamento do sangue de Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos aperfeiçoar para sempre os que são santificados. Ou seja, a obra de Jesus Cristo é aquela que nos mantém firmes dentro do caminho do Senhor. É ela que faz com que nós coloquemos o nosso coração dentro da obra de adoração ao Senhor. É um único sacrifício que nos aperfeiçoa para sempre. O versículo 15 diz assim, e também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em seus entendimentos. Acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Se você quer ter os seus pecados perdoados definitivamente, o único meio de nós termos os nossos pecados perdoados é através da oblação feita por Jesus Cristo. Pelo derramamento do seu próprio sangue, a sua oferta de líquido pessoal, a única que é aceita por Deus. E quando ele faz isso, irmãos, o Espírito Santo, ele coloca dentro de nós a sua lei, dentro do nosso coração. E ele escreve ela em nosso entendimento. Que maravilha, irmãos. Nós não precisamos cumprir os rituais. Não precisamos sacrificar animais. Nós não precisamos ir até Jerusalém
no local onde havia o templo sagrado de adoração a Deus. Porque o nosso encontro com Deus, ele se dá em nós mesmos. Porque Deus, ele faz habitação no seu povo. Vós sois o templo de Deus. Todo aquele que crê se torna residência de Deus. Deus passa a habitar com o homem. De tal maneira, irmãos, que a nossa relação com Deus, ela não se dá no domingo. Mas ela se dá todos os dias. Todas as horas. Todos os minutos. E nós não podemos lutar contra isso. Que Deus possa vivificar, irmãos, essa palavra no nosso coração. Que ela possa falar verdadeiramente alto. Muito mais alto do que os nossos pensamentos. Para que nós possamos adorar a Deus em espírito e em verdade.